Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre o período da Vênus retrógrada, que começa no dia 13 de maio e encerra no dia 25 de junho. Esse aqui é o mapa da retrogradação da Vênus e eu vou chamar atenção para os aspectos que a Vênus está fazendo com Netuno e Marte. A Vênus, aqui no mapa mundial, ela está na casa 12. Por que eu estou falando sobre a Vênus retrógrada e eu não estou falando das outras retrogradações que já aconteceram e que vão acontecer? Por exemplo, a gente tem aqui Plutão retrógrado, Saturno retrógrado e o Júpiter que vai retrogradar no dia seguinte, no dia 14. Porque essa galera peso pesado aqui, ela simplesmente vai refazer graus de Capricórnio que já tinham sido feitos. E no caso de Saturno, Saturno vai cumprir os primeiros graus de Aquário, vai andar para trás. E eles vão continuar fazendo o seu papel de desconstrução de um mundo antigo. Isso não vai mudar. Toda vez que um planeta ele entra em retrogradação, é um período favorável para a gente revisar tudo aquilo que aquele planeta faz nas nossas vidas. Todos os verbos em que você for colocar o prefixo re são ativados durante uma retrogradação. No caso dos nossos amigos aqui que eu estou chamando de pesos pesados, eles vão mostrar para as pessoas o que ainda não foi visto, o que falta a gente perceber na nossa realidade que precisa de desconstrução. Quem vai, na minha opinião, trazer uma solução para o que a gente está vivenciando globalmente é Urano. Os pesos pesados aqui eles estão em quadratura com Urano, em Touro. É a energia uraniana aquariana que vai nos trazer algum tipo de resposta para a gente sair dessa situação aqui. É muito pouco a gente falar da retrogradação esperando algum tipo de solução para o que a gente está vivendo, porque na verdade não é isso que a retrogradação faz. Ela simplesmente vai chamar a gente para olhar um pouco mais para aqueles aspectos. Ainda estamos num momento de interiorização, ainda estamos num momento de revelações, ainda estamos num momento de desconstrução de todas as estruturas que não servem mais à humanidade. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Só vai ficar de pé aquilo que tiver estrutura, tiver base, com outros valores. E eu acho a retrogradação da Vênus importante da gente olhar, até porque ela é a regente de Touro, e eu acredito que o olhar dela vai sim influenciar algo. A retrogradação da Vênus ela não é um movimento raro, não é tão frequente quanto o de Mercúrio, por exemplo. Nesse ano a gente vai ter a retrogradação da Vênus e a retrogradação de Marte. Marte vai ser em junho, no fim de junho, que eu também vou falar sobre isso. A retrogradação de Marte é ainda mais relevante. E quando for o momento eu vou explicar por quê. A retrogradação de Marte, sim, pode nos tirar efetivamente desse movimento aqui dos pesos pesados.
o que não diminui nem desqualifica o trabalho que eles estão fazendo. Marte vai fazer o seu papel de dinamizador de eventos, entre outras coisas que a gente vai falar no momento mais oportuno. Hoje eu quero falar da Vênus, que eu acho até legal a gente falar da Vênus, a gente falar um pouco de beleza, de arte, de amor, de sedução, de dinheiro, por que não, né? E não só dinheiro, valores internos. É bom a gente falar um pouco disso para a gente tirar a cabeça, pelo menos pelos momentos que a gente está aqui no vídeo juntos, de todo o caos que está lá fora. Primeiro eu quero falar do fato da Vênus estar na casa 12. A casa 12 é a casa de Netuno e ela está fazendo quadratura com Netuno. A Vênus na casa 12, eu estou vendo como uma situação em que ela não está se sentindo confortável, embora a Vênus ela se sinta à vontade em Peixes. Mas aqui nessa casa 12, em Gêmeos, a energia dela não está me vindo como algo confortável. Ela está se sentindo abafada, está se sentindo presa, está se sentindo sem propósito e ao mesmo tempo percebendo que alguma coisa tem que mudar. Ela não sabe dizer o quê. E a gente precisa ficar atento a essa energia, porque nós estaremos assim, querendo o belo da vida, querendo amor, querendo esperança, querendo ter algo para acreditar, mas sem saber o quê. E, particularmente, o mental das pessoas vai estar balançado com relação a isso. A cabeça confusa. Evidentemente que essa questão da confusão ela tem a ver com o Netuno domiciliado. Todo o trânsito de Netuno traz um aspecto de caos e de confusão. Se a gente for ver pelo prisma negativo. É uma característica dele. É ele, né? Como ele é um planeta mais lento, é ele quem está influenciando a Vênus, não o contrário, tá? A Vênus ela está sendo impactada. E ela, no caso, como ela é mais lenta que Marte, é ela quem está impactando Marte. Ela na casa 12, ela começa a questionar, inclusive, os seus próprios interesses. Então, fiquem atentos, né? Eu vou primeiro fazer uma leitura geral, falando do mapa e falando da energia geral, e depois eu vou falar de perspectivas para os signos. Além desse desconforto que ela já está sentindo, essa quadratura com o Netuno não permite que ela consiga enxergar formas de colocar os seus sentimentos para fora. Ela não está vendo maneiras. Ela só sabe que ela está sentindo muito, né? As pessoas elas vão
sentir mais empatia umas pelas outras, sem saber direito o que fazer com isso e como colocar para fora. Porque as respostas emocionais, elas não vão parecer adequadas. Na verdade, as pessoas elas vão dar preferência à racionalização dos sentimentos ao invés da manifestação dos sentimentos. E isso enquanto estão sentindo muito. Estão vendo o conflito? As pessoas vão sentir uma carga de emoções. Quem é esponjinha, né? Quem costuma captar as energias das outras pessoas vai precisar se cuidar um pouco mais nesse período, porque vai captar mais, vai sentir mais. E aí, como uma maneira de se proteger, vai tentar racionalizar a coisa. E eu não vejo isso dando muito certo. Eu acho que uma maneira de fazer isso dar certo é não tentar encontrar uma solução imediata. Aliás, uma recomendação geral para os períodos de Vênus retrógrada é evitar qualquer tipo de decisão impulsiva nos terrenos de relacionamentos e dinheiro, valores. Também destaco aqui o aspecto beleza. Também é recomendável evitar qualquer tipo de mudança radical no visual. Qualquer tipo de mudança irreversível da qual você não possa se arrepender. Não é legal. Qualquer cirurgia estética, corte de cabelo radical, esse tipo de coisa. Qualquer atitude que vá interferir na sua identidade pessoal através do corpo. Um outro motivo para eu estar falando da Vênus é o fato de ela ser um planeta pessoal. A gente vai sentir bastante a energia dela. Ela realmente vai fazer uma diferença. A energia dela vai fazer uma diferença. As pessoas mais sensíveis vão ser capazes de sentir. Enquanto que os pesos pesados retrógrados, eles vão estar atuando no nosso social, nas nossas estruturas. Ela, de uma certa forma, está nos representando. Como que nós estamos reagindo a tudo que está acontecendo. Uma outra questão que eu detecto é a vontade das pessoas de vivenciar algo especial no terreno dos relacionamentos e uma sensação de impossibilidade para isso. Essa impossibilidade ela pode ter a ver com a questão de isolamento social? Sim. Né? A Vênus está aqui na 12, isolada socialmente. O Sol está na 12, Mercúrio está na 12, ok? Ainda não é momento de se falar em sair do isolamento social, embora alguns países já estejam ensaiando isso. Vamos ver como é que vai se manifestar essa questão. Eu não vejo que vai ser lá muito bem sucedida. Não está na hora ainda. A hora de conversar sobre isso é segundo semestre. Então, a Vênus ela está aqui
como uma oportunidade bem interessante da gente analisar os nossos desejos, tanto os desejos emotivos, afetivos, quanto os desejos materiais, e ver como é que esses desejos, se eles, né, se mantiverem de pé, como é que eles vão ficar num cenário futuro, num cenário de médio prazo, vamos pensar. É um momento de reavaliação de desejos. E especialmente de como você expressa os seus desejos para os outros. Como é que a expressão dos seus desejos faz parte da sua identidade. Essa impossibilidade que eu falei, ela não tem somente a ver com o isolamento social. Ela tem a ver também com a comunicação. A comunicação, ela tá difícil, ela tá complicada. Podem existir parceiros e parceiras que não estão conseguindo se encontrar da forma como gostariam. E a comunicação feita à distância não está sendo uma comunicação de qualidade. Pode ser também que essa necessidade do isolamento seja interpretada como algo antirromântico. Se a gente for pensar, né? É algo que desanima as pessoas. As pessoas não estão lá muito pensando em romantismo, porque você precisa de contato. Você precisa estar perto da pessoa. E nem sempre isso vai ser possível. E aquelas pessoas que estão desejosas de um relacionamento vão ter que se contentar com esse período de isolamento, porque é o que tem para hoje. Tem, evidentemente, uma possibilidade de ensaiar algum tipo de aproximação através das redes sociais, usar a internet para conhecer pessoas. Eu acho que é uma forma de aliviar, né, essa questão, a troca pela internet, né? Você fazer amizades, você conhecer pessoas para ter uma parceria afetiva ou sexual, enfim. As pessoas elas vão usar desses recursos, já estão usando, mas vão usar particularmente nesse período da Vênus retrógrada. E é importante lembrar também que o período da Vênus retrógrada costuma trazer o retorno de ex-relacionamentos. Isso não vai acontecer com todo mundo, vai depender de onde a Vênus vai estar no seu mapa, dos aspectos da sua Vênus natal, né? Isso não vale para todos, mas é algo que frequentemente ocorre e nem sempre são tentativas de retorno bem-sucedidas. Se no seu caso houver algo assim e for uma coisa que você deseja, espera até 21 de junho, para depois de 21 de junho você poder classificar, dar um nome para aquilo ali que está acontecendo. Enquanto isso, você está conversando com a pessoa. Evita rótulos nesse momento, perdão. Evita rótulos, voltamos, estamos namorando. Não. Evita até mencionar para os outros o que está acontecendo. Guarda um pouco de segredo.
Depois, quando a Vênus voltar ao movimento direto, aí sim vai ser possível dimensionar a coisa. Pode ser que no seu caso seja só um retorno para ver questões que ainda não tinham sido conversadas. Tem bastante intelectualidade, muita DR. Então, por isso eu reafirmo, evitem qualquer decisão da qual vocês possam se arrepender e que não vai ter como voltar atrás. Vai ser necessária muita certeza e uma certeza mental com relação ao que se está fazendo. E essa certeza mental ela vai ser difícil, porque vai estar todo mundo num estado de empatia pelo outro, captando as energias e os sentimentos do outro, e às vezes sem saber se aquelas energias são de outra pessoa ou se são suas. Isso existe, isso é bem real. Quem é empata sabe disso. Então você não sabe o que é seu e o que é do outro, que é uma pergunta interessante de se fazer. O aspecto da Vênus com Marte é um aspecto suavizador. No entanto, o que eu gostaria de destacar desse aspecto é o seguinte: masculino e feminino vão falar línguas diferentes nesse período. O Marte aqui ele já está em 0 de peixes, ok? Ele não está mais em aquário. Está em 0 de peixes. No dia da retrogradação, no dia 13. Marte e Vênus vão estar em elementos diferentes. Querendo cooperar um com o outro. Sem saber como. E aí, para a gente não colocar um foco aqui em Marte e Vênus como homem e mulher, porque não é bem assim que funciona, é por isso que eu estou falando masculino e feminino. Porque todos têm masculino e feminino dentro de si e você se identifica mais com uma das polaridades. Isso não tem a ver com o seu sexo, o sexo com que você nasceu. E essa é uma maneira também de eu atender a pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, ok? Pessoas que estão passando por um período de transição, se identificam com outro gênero e por aí afora. Então é por isso que eu falo masculino e feminino. Masculino e feminino vão falar línguas diferentes. A comunicação vai ser difícil. E aí, o masculino, por incrível que pareça, vai estar num momento mais introspectivo, mais poético, mais romântico, precisando de atenção, precisando de carinho, até porque vai estar com uma certa preocupação com o que vem por aí, mas sem um entendimento intelectual disso. Então vai precisar de assistência, vai precisar de colo. E é a Vênus, o feminino, quem pode trazer alguma ideia interessante, alguma solução. A Vênus ela pode ajudar Marte a entender o que está se passando, a ter algum tipo de perspectiva futura, especialmente no que diz respeito a propósito. Um propósito maior. Se a Vênus vier conectada à espiritualidade,
a uma consciência maior, mais elevada, eu acredito que ela tenha bastante a acrescentar. Mas se a Vênus chegar tão confusa quanto Marte, vai parecer papo de maluco. Um não vai entender o outro. Então prestem atenção nisso. Por um lado, a coisa do papo de maluco pode ser maravilhosa. Vocês podem ficar conversando até altas horas, filosofando, falando sobre teorias conspiratórias. Vocês podem tirar todo um entendimento de tudo que está acontecendo, e aí quando vocês virem, vocês estão mais apaixonados um pelo outro, beleza. Mas se Vênus e Marte entrarem demais na confusão, a conversa vai descambar para o não entendimento. Eu não vejo briga, eu vejo conflito. A retrogradação da Vênus é um período em que acontecem términos. É possível. Não acredito que a retrogradação em si ela cause o término. Na verdade, ela mostra coisas que já não estavam funcionando no relacionamento. E aí, quando ela vem, a pessoa enxerga aquilo e aí ela entende que terminar é o melhor caminho. Agora, eu não vejo isso para a maioria dos casais. Eu vejo conflitos. Esses conflitos terão que ser resolvidos para que, após questão de isolamento social, masculino e feminino possam saber o que vão fazer das suas vidas, se vão continuar sendo um casal. No que diz respeito a dinheiro, não acredito que nesse período da retrogradação da Vênus a gente vá ter alguma resposta contundente para a crise econômica que está aí e para o possível agravamento dela. É possível que tenhamos ideias, lampejos, mas nada vai ser ainda concreto. Podem ser inícios, né? Pontapés iniciais, projetos iniciais, que aí vão ter uma manifestação mais contundente em junho. Em maio eu não acredito em qualquer tipo de resposta que represente uma solução definitiva. Não vão existir soluções definitivas, somente soluções paliativas. E a questão de valores internos também acompanha esse movimento. As pessoas ainda vão estar bem confusas, bem sem entender nada do que está acontecendo. A imensa maioria, pelo menos. O que reforça o que eu tinha falado, né, para se evitar tomar qualquer tipo de decisão impulsiva e da qual você possa se arrepender. As pessoas elas vão querer muito ter uma resposta pronta e assuntos como missão, propósito vão vir à tona. Já são assuntos meio na moda, eles vão voltar à tona, porque as pessoas vão começar a entender que mudanças precisam ser feitas. Que aí a gente volta àquela questão, elas não sabem que mudanças são essas. Então, nesse cenário de indefinição,
de Netuno, que a gente tem aí uma energia netuniana bastante carregada, por conta da Vênus estar na 12, né, e fazendo quadratura com Netuno, não vai adiantar a gente forçar qualquer tipo de coisa. Inclusive Marte em peixes, né? O Marte em peixes, ele fica meio boboca, ele não consegue dimensionar as coisas. Não tem limites para as suas atitudes. As atitudes do Marte em peixes, elas serão limitadas pela conjuntura aqui da grande conjunção. Né? Porque é a grande conjunção que está dando as cartas o ano inteiro. E aí, diante desse cenário, o Marte em peixes, ele não consegue uma solução contundente. Na verdade, essa solução contundente para as nossas vidas particulares e para o coletivo só vai vir quando Marte entrar em Áries e fizer a quadratura com a grande conjunção. Aí sim a gente pode começar a falar de alguma coisa mais interessante. Até lá, mais do mesmo. A podridão do mundo vindo à tona, sujeira do mundo vindo à tona. Os poderes sendo ameaçados. E não ameaçados por uma força externa, mas ameaçados pelas suas próprias incapacidades de lidar com ameaças. E também a incapacidade de dar uma resposta à altura do que as pessoas esperam. Os plenos poderes, eles só estão com sorte agora nesse período aqui, porque as pessoas vão continuar confusas. Mas isso não vai ser assim o tempo inteiro. Como eu falei que a gente ia falar de conteúdo astrológico vendo as coisas, uma coisa de cada vez, sem projetar muito para frente, quando eu for conversar sobre a próxima lunação e sobre o Marte em Áries, aí a gente entra nessas questões. Até lá, nada de muito diferente. E há, evidentemente, um favorecimento aqui para a interiorização das pessoas. A espiritualidade, ela continua sendo uma resposta. Continua sendo uma válvula de escape. A gente já tinha falado isso no vídeo do Ano Novo Astrológico, enfim. Isso continua valendo. A arte, a beleza são coisas que podem nos dar um pouco de esperança. A espiritualidade também, sim. No entanto, eu não vejo a Vênus aqui na casa 12 querendo se agarrar à espiritualidade de qualquer maneira. Ou confiando no que a sua espiritualidade traz. A gente vai precisar prestar atenção para que a espiritualidade não seja uma fuga, por exemplo. É algo interessante para trazer um esclarecimento, mas não para ser um motivo para as pessoas não olharem para o que verdadeiramente está acontecendo. A Vênus aqui pode fazer as pessoas se iludirem e entrarem numa matriz espiritual.
procurando por um Salvador, procurando por um Messias, procurando por alguém que vai nos resgatar. A Vênus aqui na 12, ela pode nos trazer uma grande conscientização. Então, esse movimento é interessante para aproveitarmos para fazer essa reforma íntima. A reforma íntima, ela é sempre um valor. E já se fala nisso há tanto tempo, nessa reforma íntima. Então, a retrogradação da Vênus, ela vai dar um empurrãozinho nesse sentido, e eu acredito que esse empurrãozinho, ele vai ser positivo, benéfico. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os signos. O que os signos podem esperar da retrogradação da Vênus? Então, vamos falar com os signos para o período de 13 de maio a 25 de junho. Considerem Sol e Ascendente, ok? Geminianos. Os geminianos, eles vão estar com a Vênus na casa 1, no Ascendente. O que é interessante para os geminianos? Atentar especialmente para a autoimagem. A sua imagem é vista pelos outros da forma como você quer? Você acha que você é verdadeiramente visto? Os outros percebem você como você é de verdade ou percebem máscaras? Quando você vai se aproximar de uma pessoa, conversar com uma pessoa, você vê que ela tem uma percepção diferente de você e você tem que ficar se explicando. Então, esse período é interessante para os geminianos verem o quanto que eles estão passando, transmitindo a sua verdade. E acho interessante que seja também um movimento para tentar silenciar um pouco. Embora isso seja difícil, porque seu regente também vai estar na casa 1. Se o seu regente ele for usado para dinamizar as suas reflexões, beleza. Evita nesse momento da retrogradação da Vênus defender demais os seus posicionamentos. Por exemplo, você percebe que alguém te enxerga de um jeito que você sabe que não é verdade, não é aquilo que você gostaria de transmitir. Fica com essa informação. Evita passar para o outro. Deixa para passar para o outro depois. Ou melhor ainda, nem fala nada. Mostra com atitudes. Você se comunica de uma outra forma. Você não precisa falar necessariamente daquele ponto. Tem aqui uma necessidade de não se preocupar demais com a forma como se é visto. E evitem mudanças radicais na aparência nesse período. Os cancerianos de Sol e Ascendente vão estar com a Vênus na casa 12. Os cancerianos vão experimentar de um jeito bem marcado o que eu estava falando aqui a respeito da confusão
a confusão mental que a Vênus vai causar por conta da quadratura com Netuno, né? Na verdade, Netuno que vai causar. A questão da empatia. Tudo que eu falei para Vênus nesse vídeo se encaixa para vocês. Evitem ansiar por uma resposta pronta, por uma resposta para ontem, especialmente no terreno dos relacionamentos. Evitem buscar no autoconhecimento e na espiritualidade uma fuga. Procurem por conscientização. E busquem por maneiras de se proteger, porque vocês vão estar especialmente emotivos. Vocês vão sentir muito as coisas das outras pessoas. Isso pode ser uma dádiva, se você usa isso para ajudar alguém, mas pode ser uma coisa catastrófica se você não está sabendo como dimensionar aquilo. Se você não sabe como deixar de sentir algo de outra pessoa. Se você não sabe como é que você faz para botar para fora. Porque vocês vão ter a sensação de que, por exemplo, só chorar não vai adiantar. Vai haver uma necessidade de intelectualizar, de filosofar em cima da coisa. A filosofia de botequim, ela pode ser um bom exercício, mas em exagero vira uma coisa vazia, vira uma coisa sem sentido, se você não está conseguindo tocar o outro, tocar o coração do outro. Então os cancerianos vão precisar cuidar das suas barreiras espirituais, especialmente, para não se deixar afetar demais pelo outro e por tudo que está nos acontecendo. Os leoninos de Sol e Ascendente. A Vênus vai estar na casa 11. Vocês vão prestar bastante atenção em como vocês são vistos por um coletivo de pessoas. Vocês vão fazer algumas reconstruções mentais a respeito da maneira como os coletivos reagem a vocês. Então, isso diz respeito a todos os grupos em que vocês possam estar inseridos. Vocês vão rever a sua presença em muitos grupos. Aqueles que são líderes, aqueles que têm uma grande presença nas redes sociais, vão sentir uma necessidade de mudar alguma coisa na comunicação, de promover um afastamento temporário, de não estar presente toda hora, de não ficar postando toda hora ou dando satisfação toda hora. A interação vai sofrer um pouco, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu vejo isso como um acesso de vocês aos seus recursos internos. Provavelmente vocês vão querer mudar a forma como vocês propagam as mensagens. Vocês só não vão saber como nesse período. Mas não fiquem se martirizando por conta disso. A resposta vai vir no momento certo. Os virginianos de Sol e Ascendente vão estar com a Vênus na casa 10. Os virginianos vão se identificar particularmente com a questão que eu falei aqui no vídeo de propósito, carreira, missão. Os virginianos, eles vão querer algum tipo de resposta.
porque tá tudo confuso demais para a cabeça de vocês. Vocês estão achando tudo excessivamente caótico. E, lógico, vocês não gostam disso, vocês têm aversão a isso, né? A gente está realmente vivendo uma energia de Netuno bem carregada pelo fato dele estar domiciliado em Peixes, que é o signo oposto de vocês. Então, vocês têm dificuldade com isso. E o que eu posso dizer para esse período da retrogradação é para vocês entregarem um pouco essa necessidade de respostas. Não vai ter como vocês fugirem do caos. O caos ele já está instalado. O que vocês podem fazer é, ao menos, tentar não deixar o caos invadir as suas vidas. Pelo menos tentar fazer algum tipo de movimento para que as suas vidas particulares não se tornem caóticas. Vocês vão precisar bastante do seu Sol nesse momento da retrogradação da Vênus. Ela pode trazer ideias interessantes. Essas ideias, num primeiro momento, elas não vão parecer executáveis, não vão parecer algo prático. Mas aguardem junho. Vejam se em junho essas ideias não começam a parecer algo que pode dar frutos. Librianos, de Sol e Ascendente. A Vênus vai estar na casa 9. Os librianos, no período da retrogradação da Vênus, vão ficar sonhando com as suas viagens internacionais. Inclusive, vão ficar postando fotos ou das viagens internacionais que fizeram ou das viagens que gostariam de fazer. Vão postar fotos de praias paradisíacas onde gostariam de estar ou para onde gostariam de ir depois que tudo isso passar. Os librianos vão querer se segurar em imagens bonitas, frases bonitas, filosofias bonitas. Vão querer compartilhar dizeres, afirmações. Vão se questionar: será que a gente não pode construir uma nova realidade só com o nosso pensamento positivo? Para vocês não vai ser muito fácil, porque a Vênus é sua regente. Vocês vão aproveitar esse período também para olhar para os seus relacionamentos. Todos os relacionamentos, não só relacionamentos de casal. E aí vocês vão chegar à conclusão de que vocês acham todo mundo muito esquisito. E não vão saber ao certo o que fazer com os relacionamentos. É claro que nesse momento vocês também vão se perguntar se os esquisitos são vocês, né? Mas também não vão chegar a nenhuma conclusão. Deixem as informações chegarem. Vocês vão coletando as informações. Vocês só vão conseguir tirar alguma ideia realmente válida em junho. Enquanto a Vênus estiver retrógrada, vocês vão achar tudo estranho. O mundo está muito estranho.
eu estou me sentindo um alienígena no mundo. Eu não sei se eu vou me adaptar a esse novo agora, a esse novo mundo, a essa nova forma de viver. Nem sei que nova forma de viver vai ser essa. Vocês vão estar assim. Não se apressem para encontrar qualquer tipo de fórmula. Escorpianos de Sol e Ascendente vão estar com a Vênus na casa 8, a sua casa. A Vênus, na sua casa, na casa de Plutão, muito provavelmente vai trazer à tona questões de valores internos, questões de relacionamento afetivo, especialmente relacionamento de casal. Vocês podem ver, sim, ex-relacionamentos surgindo para trazer alguma informação, para dar start num processo de autoconhecimento, para fazer uma lavagem de roupa suja que ainda não tinha sido feita. Vocês vão ficar particularmente marcados, afetados e horrorizados por conta das perdas, né, das perdas de vidas, no geral, né, tô falando do mundo, né, no geral, não tô falando das suas vidas particulares. Vocês vão ficar sentidos, né, vão perceber um peso, né, e provavelmente vão querer pegar o aspecto da Vênus relativo à conexão com a beleza para tentar sugar um néctar, para tentar ter algum tipo de alívio, ainda que momentâneo. Vocês vão se preocupar também com os seus investimentos. Vocês vão querer mexer nos seus investimentos. Eu não aconselho qualquer tipo de mexida que seja irreversível. Vocês podem pensar em maneiras de fazerem mais dinheiro, de colocarem o dinheiro para trabalhar por vocês, mas evitem mexer de uma maneira mais contundente, até porque o mundo ainda não vai ter as respostas práticas para a crise. Voltem-se para o seu autoconhecimento, como sempre, e busquem pelo belo. O belo ele vai ter respostas. Quem estiver com um parceiro ou parceira, procura mergulhar na pessoa, conhecer a pessoa, mesmo que a relação não esteja lá às mil maravilhas. Procura conhecer essa pessoa mais a fundo. Sagitarianos de Sol e Ascendente, a Vênus vai estar na casa 7. Sagitarianos vão observar muito as qualidades do outro. E de um jeito um tanto determinista, vocês vão tentar colocar as pessoas em caixinhas para não entrar numa vibe do ame ou deixe, porque a Vênus em retrogradação para vocês, ela vai ser uma coisa meio assim, ou me ama ou me deixa.
Eu não quero um meio termo, eu não tolero um meio termo. Então, para eu lidar com isso, eu vou botar você dentro de uma caixinha. Eu vou classificar você. Vocês vão ter ideias muito duais a respeito das pessoas. A pessoa ou ela é o mocinho ou é o bandido. Não tem meio termo para vocês. Isso, na verdade, é um movimento natural que vocês fazem, né? A retrogradação da Vênus, ela vai só intensificar isso e vai colocar uma lentezinha ali de aumento discretinha na casa 7. Então, o outro, ele vai ser desnudado pelo seu intelecto. E pode ser que ele nem saiba que ele foi desnudado pelo seu intelecto. Ele pode nem tomar conhecimento. Mas você chegou, você fez já um raio-x da pessoa. E você tem uma convicção de que aquilo dali é a verdade. Evitem qualquer tipo de conclusão definitiva sobre alguém. Qualquer conclusão que vai encerrar a pessoa dentro de uma caixa, de um rótulo. Pode ser que em junho a pessoa mostre que é totalmente diferente e que você estava enganado, equivocado, e você pode ter perdido energia com isso. Pode ter perdido seu tempo. Capricornianos de Sol e Ascendente, a Vênus vai estar na casa 6. Vocês vão ficar incomodados com a falta de perspectivas no que diz respeito à rotina. E a rotina inclui trabalho, inclui cuidados com a saúde. Vocês podem estar até habituados já às novas rotinas de saúde, vamos dizer assim. Mas no que diz respeito ao trabalho, vocês vão se sentir instigados, convidados a fazer algumas reflexões, porque vocês estão com uma pulguinha atrás da orelha. Vocês sabem que o formato do seu trabalho não vai ficar da forma como vocês estavam habituados, embora vocês, na maior parte, gostariam de voltar ao que era antes. Mas vocês têm uma cisma de que realmente não, acho que não vai dar, não vai ter como ser. Só que eu ainda não sei como é que é. Eu não sei como é que vai ser esse formato e isso me incomoda. Então, para vocês, vocês têm que curtir um pouco esse movimento. Entrar nesse movimento. Os aspectos da Vênus ligados à arte, à espiritualidade, à beleza, podem trazer um pouco de suavidade para vocês, porque tá hard para vocês. Vocês estão lá com os pesos pesados, né? Trabalhando em conjunção com o seu Sol e seu Ascendente. Não tá fácil. É toda uma reestruturação da vida. E o processo ainda não acabou, então quer dizer, não vai ter uma resposta pronta ainda. Então deixem a parte mais filosófica da Vênus vir à tona para vocês relaxarem um pouco. Vocês não sabem como é que vai ficar agora. Tá tudo bem. Quando for o momento oportuno, vocês vão saber. Então, aproveitem os insights que vão chegar. Aquarianos de Sol e Ascendente vão estar com a Vênus na casa 5. Vocês vão fazer uma viagem ao túnel do tempo.
Vocês vão lembrar de amores, vocês vão lembrar de amizades, vão lembrar de tempos mais felizes, vão sentir saudade de algumas pessoas, de outras não. Outras vocês vão continuar querendo ver bem longe. Quanto mais longe, melhor. E esse período da Vênus retrógrada vai servir para vocês saberem exatamente quem são os seus companheiros. Quem são as pessoas que de fato se preocupam com vocês. Quem são as pessoas que vocês vão querer manter nas suas vidas? Tem pessoas que podem estar distantes pelos mais variados motivos, mas vocês sentem aquele calorzinho no coração quando vocês lembram da pessoa. E tem outros que podem estar do lado, mas vocês sentem que tem uma barreira intransponível. Como é que fica isso? Como é que fica a matemática disso tudo? Vocês só vão saber a partir de junho. Permitam-se viver essa viagem. Vocês vão fazer uma viagem no tempo. Peixes de Sol e Ascendente. Vocês vão estar com a Vênus na casa 4. Os piscianos vão sentir muita saudade das pessoas da família. Se vocês estiverem longe de certas figuras, vocês vão sentir particularmente nesse período da Vênus retrógrada. Vocês também vão fazer uma viagem no tempo. A viagem no tempo de vocês vai ser para a infância. Nesse período vocês podem ter altos insights com relação a o que rolava na sua infância, especialmente relação de pai e mãe, relação de pai e mãe entre eles e com você. Vocês vão ter insights poderosos, muito importantes, do que na infância pode ter provocado alguma questão de relacionamento que vocês têm hoje. E aqui, quando eu digo questão de relacionamento, não é só relacionamento afetivo. É relacionamento afetivo e relacionamento com o dinheiro. O que vocês aprenderam em casa? Qual era o discurso que vocês ouviam? Vocês replicam esse discurso hoje? Vocês reconhecem essa bagagem? Se bater saudade de alguém, telefona, faz uma videochamada, manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça, manda alguma coisa que seja. Vocês vão sentir a questão do Dia das Mães ser nesse cenário. Vocês vão ficar meio baqueados com isso. Vão rever a relação que tem com pai e mãe, independente de estarem vivos ou não. Mas eu acredito que esse período da Vênus retrógrada seja um período de fortalecimento para vocês. Vocês vão ter condições de pescar o que vocês trazem da ancestralidade e especialmente saber o que vale a pena ainda trazer.
Eu acredito que isso seja importante no decorrer do ano e para aqueles que estiverem bem disponíveis, vocês vão receber insights que vão valer para a vida, não é só para esse período agora. Arianos de Sol e Ascendente, a Vênus vai estar na casa 3. Também vocês vão fazer uma viagem ao túnel do tempo. E vocês vão se lembrar dos amigos, dos colegas de infância, dos primos, dos irmãos. Essas pessoas são as pessoas que mais estão fazendo falta agora. E vocês vão se lembrar de gente que vocês não falam há décadas. Nossa, como é que fulano deve estar? Será que fulano está bem? O que será que está acontecendo? Será que eu falo? Será que eu telefono? Será que isso? Será que aquilo? No caso de vocês, eu acho que a hesitação não vai ajudar muito, não. Se deu vontade de falar, fala. Você não está prometendo nada duradouro. Você está fazendo um contato sincero. Vocês estão se sentindo particularmente presos por não poderem se movimentar nem perto de casa, ao menos, em muitos locais. E algumas viagens mentais, uma leitura, um filme, alguma coisa que projete a consciência para um outro lugar, isso pode ajudar vocês. Exemplo, vocês vão ter vontade de ver um filme antigo, um filme que vocês gostavam na infância, um filme que vocês curtiram muito com os irmãos, os primos. Vocês vão se ligar numa coisa assim geracional, como é que a sua geração está lidando com toda essa questão. E enquanto isso, né, tendo que segurar a vontade de sair, né? Vocês estão com muita vontade de botar o pé na estrada. E aí, no caso do período da retrogradação da Vênus, esse pé na estrada vai ser interno. Acho que aqueles filmes de viagem, né? Filmes de viagem de carro, esse tipo de coisa assim, podem ajudar. Trazer uma coisa lúdica para esse processo. E por fim, os taurinos. Taurinos de Sol e Ascendente. A Vênus ela vai estar na casa 2. Vocês vão precisar rever a questão financeira, especialmente. Para vocês também não vai ser fácil, porque a Vênus é sua regente. Vocês vão precisar entrar em contato com tudo aquilo que está cristalizado em vocês, no que diz respeito a lidar com o dinheiro. Eu não aconselho qualquer tipo de operação financeira radical, qualquer coisa, né, da qual vocês possam se arrepender,
seria interessante vocês flertarem com algumas ideias um pouquinho mais arrojadas do que vocês estão habituados a fazer. Vocês podem olhar o entorno, os movimentos, o que está sendo falado, como é que vocês acham que a economia pode se comportar, o que vocês acham que vai ser tentado, o que pode ser feito e como é que vocês se encaixam nessa história. Uma outra questão para vocês vai ser uma profunda reavaliação dos valores internos, especialmente com relação ao que afeta as relações com os seus pares, com os colegas e os amigos, os irmãos e os primos, as pessoas da sua geração. Como é que vocês têm sido vistos por essas pessoas? Será que alguma coisa não tem que mudar em vocês? Será que é sempre o outro que tem que mudar? Por que dessa insistência? Será que não são vocês que precisam rever algumas coisas, alguns conceitos? Será que vocês não podem se mostrar de uma outra forma? Não para buscar uma aceitação vazia, mas sim para buscar uma verdadeira empatia, uma valorização, um reconhecimento por parte do outro. Lembrando que todo o processo de autovalorização tem a ver com o reconhecimento interno, né? Toda pessoa que passa por um processo de fortalecimento da autoestima, ela precisa fazer o movimento sozinha, antes de ver algum reflexo nas relações mais próximas. Então, vocês vão ser convidados a se olhar um pouco para depois conseguir transmitir isso. Então, não fiquem se cobrando se vocês não conseguirem se fazer entender nesse período. O mais importante é que vocês se entendam primeiro. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço. Deixo aqui o meu convite para curtir, comentar, assinar o canal e ativar o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.